Pergunta 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? A resposta é uma questão de palavra, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, é aquilo que nós já estudamos também nas causas primárias. O conceito de alma, né? Ele é muito vasto. Já trouxemos aqui há pouco tempo a definição espírita de alma, no sentido mais radical. Alma e espírito é a mesma coisa. Mas alguns grandes filósofos, grandes pensadores, trataram a alma de vários conceitos diferentes. Então, essa ideia de que a alma é o princípio da vida material, no sentido que a alma gera a vida. Sem a alma não tem vida. Hoje, com o desenvolvimento da ciência, nós já sabemos que uma alma, um corpo pode estar vivo sem alma. Um corpo pode estar com alma e morto, porque uma questão é a organização biológica da vida. Outra coisa é a encarnação. Então, a encarnação é a ligação. O espírito pode estar ligado ainda a um corpo morto. Claro que, naturalmente, pelo corpo estar morto, essa ligação vai se desfazer naturalmente. Mas ela pode ser interrompida antes do momento do corpo. Ou mesmo depois, o corpo pode morrer muito depois, sendo mantido por aparelho. Também nós já abordamos isso aqui. Então, essa ideia que talvez no passado faria muito sentido, né? Porque não existia a possibilidade de você conceber um corpo vivo sem alma. Hoje, nós já podemos fazer isso, porque existem essas possibilidades. Mesmo com morte cerebral, o corpo continua vivo, batendo, pelo crescendo, unha crescendo, né? Os tecidos e os órgãos trabalhando, né? Naturalmente. Então, mas, como o Espírito está dizendo aqui, é uma questão de palavra, né? O que você está querendo dizer com isso? Qual o sentido que você dá à palavra alma? Essa é uma questão fundamental. Esse é o grande problema dos escrivinhadores, que eles saem fazendo Ctrl+C, Ctrl+V das teorias, das tradições, e daqui a pouco ele não sabe nem do que ele está falando. Então aqui, por isso que ele fala, olha, primeiro, qual o sentido que você quer dar a essa palavra? Dependendo do sentido, é. Dependendo do sentido, não é. Simples assim. Isso é ser pensador. Isso é usar da filosofia e não simplesmente receitas de bolo. Essa é uma questão muito importante de se entender. É por isso que a primeira frase do primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, Kardec começa como: para coisas novas é necessário nomes novos. Então, claro que a doutrina espírita ela toca em nomes antigos. Então, naturalmente, é necessário que ela defina. Por exemplo, niilismo para Nietzsche é uma coisa, niilismo para outras pessoas, ou para o senso comum, é outra coisa. Então, primeiro você tem que saber qual o sentido que o Nietzsche dá para niilismo. Qual o sentido que o Joãozinho das Couves, o youtuber ali, dá para niilismo. São coisas diferentes. Podem até ser iguais, mas podem ser diferentes. Então, primeira coisa, qual o sentido é daquele conceito para a doutrina espírita? A partir daí você pode definir se é ou se não é, se tem ou se não tem. E não simplesmente abrir o dicionário, pegar uma palavra e pela definição do dicionário achar que você está tratando de doutrina espírita. Porque o dicionário, como qualquer escrito, tem as suas ideologias, tem os seus conceitos, os seus fundamentos. Por exemplo, se você abrir o livro, pelo menos os dicionários mais antigos, você procura no dicionário perispírito.
Eu não sei se hoje em dia mudaram, mas antigamente era assim. Perispírito, aí tá lá. Perispírito seria o condicional, seria o corpo do espírito segundo a doutrina espírita. Seria. Aí você pergunta lá, aí você vai na próxima palavra, Trindade. Aí, Espírito Santo. Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Então, um seria, isso é, não sei, o outro é. Então, o dicionário já está tomando partido. Não sei se hoje em dia, com o desenvolvimento, né, as pessoas mudam, a sociedade muda, de repente isso já caiu. Mas a gente entender que, dependendo de quem está formulando as suas crenças, as suas ideias, os seus conhecimentos, vão influenciar. Então, nada mais importante do que, primeiro, buscar a definição doutrinária sobre aquele assunto. Porque o que o André Luiz fala sobre aquele assunto não necessariamente é o que a doutrina espírita fala sobre aquele assunto. O que Lázaro fala sobre um assunto não necessariamente é o que a doutrina espírita fala sobre aquele assunto. O que São Luís fala sobre determinado assunto não necessariamente é o que a doutrina espírita fala sobre determinado assunto. Doutrina espírita é quando há um consenso, uma análise, passou por um consenso, passou por uma análise crítica, passou pelo critério do controle universal, critério da aceitação, primeiro critério que é o da razão, né? Está dentro da análise. Então não é simplesmente você sair jogando as coisas. Isso é muito importante.